Quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui publicamente, já o fiz pessoalmente, os convidados que participam dessa sessão do dia de hoje. E lamentar que este plenário não esteja lotado. Lamento muitíssimo que, diante de um debate tão importante, um debate onde todos estamos formando opinião, porque daqui a pouco votaremos essa importantíssima matéria para o nosso país, tenhamos um plenário praticamente vazio. Eu também, como introdução, quero dizer que o Senado Federal, como faz com todos os projetos importantes, disponibilizou na internet uma enquete perguntando à população brasileira a opinião sobre a PEC 55. E vejam, senhores, até agora, às 14 horas e 25 minutos, foram 363 mil pessoas aproximadamente a se manifestar, das quais quase 340.500 se manifestam contrária à aprovação dessa PEC e somente 22 mil pessoas a favor, o que significa 94% da população que toma conhecimento da matéria, que se manifesta, é contra a aprovação dessa PEC 55. Um outro fator que eu também gostaria de registrar é que o bloco da oposição na Casa, que apresentou já uma proposta para a realização de um referendo, lançou recentemente na internet uma campanha, #OPovoDecide. Porque qual é o nosso entendimento? É tão forte, ou são tão fortes os impactos dessa medida provisória no dia a dia e na vida da população brasileira, que nada mais justo do que a própria população brasileira ter a oportunidade de dizer se é esse o caminho do ajuste fiscal que o Brasil deva seguir. E a informação que nós temos, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que é o líder da minoria aqui na Casa, é que somente no Twitter está batendo mais de 3 mil tweets por hora, ou seja, um dos temas mais comentados hoje nas redes sociais. Isso mostra a necessidade e o esforço que nós deveríamos estar fazendo, os parlamentares brasileiros, de levar esse debate para a sociedade. Porque não imaginemos que não vai haver reflexo nenhum a aprovação dessa medida fiscal, de jeito nenhum. Eu não entendo isso também, aliás, como medida fiscal, porque, igual o professor Beluso, eu nunca vi medidas fiscais sendo estabelecidos através de emendas constitucionais. Eu nunca vi isso. Aliás, não conheço nenhum país que tenha adotado medidas semelhantes a essa através de emendas constitucionais, incluindo isso na Constituição. Também não acho que o objetivo dessa proposta seja enfrentar a crise econômica que o Brasil vive. Aliás, uma crise econômica alimentada pela crise política e alimentada pela crise ética também. Não vejo assim, não sei, acho que foi o senador Lindbergh que disse, tramaram a saída de uma presidente, tiraram uma presidente que não cometeu nenhum crime. Olha a diferença como o discurso muda. Antes é que a presidente gastava demais e agora aqui estão mostrando quanto que ela economizou. Ouvimos um pronunciamento aqui de um parlamentar que pertence à base deste governo ilegítimo, dizendo o seguinte, somente no ano passado foram cortados mais de 10 bilhões na educação. Verdade, porque caiu a arrecadação e tudo teve que ser cortado, mas ela foi caçada porque gastou demais, essa foi. Obviamente que o objetivo deles não era substituir ela por ele. O objetivo de quem praticou o que praticou, ferindo frontalmente a nossa democracia, é esse. É esse que nós estamos vivendo aqui, aprovar reformas estruturantes do país. Aliás, implementar políticas que foram derrotadas nas últimas 4 eleições. E eles próprios explicam. É preciso uma pausa na democracia. Ministro Lewandowski fala em tropeço, professor Beluso, da democracia. É preciso essa pausa para aplicar essas medidas antipopulares que um governo legitimamente eleito não teria condições de aplicar. E nós estamos começando com a PEC 55, senadores e senadoras. Minha gente que acompanha a sessão do Senado, essa PEC limita gastos públicos, mas só gastos em saúde, em educação, em infraestrutura,
ciência e tecnologia, meio ambiente, ainda tenha coragem de dizer, senhores, aumentem as verbas da educação e da saúde. Vamos criar aqui um conflito, porque para aumentar a verba de saúde e da educação, com essa emenda, caso ela seja aprovada, vamos ter que tirar das estradas, vamos ter que tirar do meio ambiente, vamos ter que tirar da ciência e tecnologia. É isso que vai acontecer, será uma luta fratricida, que, aliás, em nenhum país, repitamos, nenhum país do mundo isso acontece. Mas aqui foi dito também, depois da PEC 55 virá o quê? A reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Esse é o próximo passo. E o terceiro passo qual será, professor Samuel? O terceiro passo será, sabe o quê? O terceiro passo, reforma trabalhista, para tirar os mínimos direitos do povo trabalhador desse país. E lá vem a quarta. Desvincular todos os benefícios sociais, inclusive a aposentadoria do salário mínimo. E, enquanto isso, os setores financeiros vagam, andam nas nuvens, senador Garibaldi, porque essa PEC limita gastos públicos primários, não limita gastos públicos, não limita gastos financeiros. E aí nós somos obrigados a ouvir. Não, quem determina os juros é o mercado. Mercado, como se o mercado fosse o todo-poderoso. O mercado é tratado como um governo legitimamente eleito o queira tratar. Hoje, na comissão, foi dito que até mesmo o Paraguai limita o gasto de juros, os juros praticados no cartão de crédito. No Brasil, o que acontece, senador Jorge Viana? Aqui no Brasil, os juros que nós temos, cartão de crédito, mais de 480%. É esse o mercado que nós devemos respeitar? É a esse mercado que nós devemos dizer amém? Juros de cheque especial, quanto estão os juros de cheque especial? Estão mais de 310%. Juros de cheque especial. O crédito consignado, aquele que tem total segurança, porque é descontado na folha de pagamento, mais de 30%. Que é extremamente seguro, mas nós não vemos nenhuma medida, nenhuma linha na PEC para limitar isso. Pelo contrário, o Brasil insiste em manter as maiores taxas de juros do planeta e ainda quer enganar o povo brasileiro quando o Copom, na última reunião, baixou em 0,25% a taxa de juros, enquanto o mercado e os mais conservadores esperavam o mínimo, uma queda na taxa de juros de 0,5%, porque a inflação no Brasil está caindo. E como diz o professor Beluso, cai a inflação, mas não baixa na mesma proporção a taxa Selic, o que acontece? Aumenta a taxa real. E aí quem é que lucra com isso? Os poderosos, os banqueiros. Olha aqui. O jornal New York Times publicou uma matéria falando sobre os juros praticados em algumas linhas de crédito no Brasil. Aí abre aspas, fariam o nível dos juros praticados em algumas linhas de crédito no Brasil, abre aspas, fariam um agiota americano sentir vergonha, fecham aspas. Faria um agiota americano sentir vergonha. Vejam, senhores, a rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos brasileiros, levando em consideração os maiores bancos, Unibanco, Bradesco, Santander, é de superior a 20%. E qual a rentabilidade nos Estados Unidos? Pouco mais de 7%. E qual é a medida? Qual é a medida que o governo está adotando para fazer isso? Não, é a confiança. Mas que confiança? Que confiança? Senadora Lídice agora me questionou. Senadora Vanessa, por que eles falam tanto que tem incentivo tributário demais no país, mas não adotam nenhuma medida para transformar os incentivos? Que, veja bem, além de não ser tributado no Brasil, lucros e dividendos, ainda criaram isso que nós dissemos aqui, criaram incentivos fiscais para juros de capital, e aí ninguém recebe pagamento, recebe todos por capital. Ou seja, não dá, porque tratam como, aí sim, por isso que eu digo papagaio e vou continuar dizendo, cadê os senadores aqui para debater isso? A maioria das senhoras senadoras para a gente debater números, porque números são números, nós não estamos discutindo ciência, nós não estamos discutindo ciência
Conclua, senador. Discutindo ciência exata, tá vendo? É um papagaio, assim, né? Saudade de... não é falar atrapalhando os outros, né? Não tem problema não, senador. O senador Jorge Viana, que dirige os trabalhos, saberá me compensar posteriormente. Mas veja, nós estamos aqui discutindo ciência exata e 1 mais 1 é 2, não adianta dizer que é 3. Escolheram, eu também concordo que a crise que é econômica, ela abre portas, ela abre oportunidades. Agora, nós precisamos saber qual é a oportunidade que nós vamos utilizar. E aqui, infelizmente, esse governo ilegítimo está utilizando e está seguindo o pior dos caminhos, o caminho de penalizar o povo pobre, enquanto aquele que ganha através da especulação continuará ganhando cada vez mais no Brasil. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. Por que não? Aqui falaram qual é a perspectiva se Brasil e Estônia, 2 únicos países que não tributam distribuição de renda, e se tributássemos, quanto entraria para os cofres públicos? Entraria, sabe quanto? Entre 53 bilhões a 70 bilhões que os ricos deixam de pagar. Os ricos deixam de pagar, dizem que inflação corrói salário. É verdade. Inflação corrói salário, nós temos que combater. Mas o que nós precisamos fazer também é uma reforma tributária, porque só quem paga tributo nesse país é o povo pobre, isento inclusive do imposto de renda. Porque quando ele compra um brinquedo para dar para o seu filho, paga 40% de imposto. Quando ele compra uma lata de leite em pó, paga 28% de imposto. Quando ele compra uma roupa, paga 35% de imposto. Quando compra uma calça jeans, 39% de imposto. Não é o empresário que paga, porque o valor do tributo está embutido no preço, que é o povo que compra uma caixa de fósforo, uma lata de leite, 1 quilo de café, é que paga. Então, o caminho nós estamos mostrando. Não é verdade que essa PEC é a salvação, não. Essa PEC é a destruição do Brasil, porque ela vai ampliar a recessão, nos levando a uma depressão. Eu espero, senhores senadores, e hoje nós já vimos na comissão, estou concluindo, senador Jorge, na Comissão de Assuntos Econômicos, quantos projetos tramitam e que poderiam nos ajudar a superar essa crise. Eu também tinha muitas críticas à política econômica da presidenta Dilma, mas sempre dizia, aqueles críticos mais contundentes que subiam à tribuna, se agora não está bom, com eles no poder, vai ficar pior, porque nós estamos voltando à época das privatizações, à época que o que mais vale é o capital, em detrimento à qualidade de vida de toda a nossa gente pobre. Obrigada.